espiritual estar com vocês nessa tarde, né? A convite dos amigos aqui do Paraná e desta casa, e esperamos de alguma forma refletir sobre essa temática que é tão rica à luz da doutrina espírita. Sintam-se todos abraçados e que Jesus, o nosso mestre querido, nos envolva na sua amorável vibração, para que nos sintamos todos envolvidos nesse clima espiritual que nos proporciona segurança, paz, tranquilidade. Esse tema, meus queridos irmãos, nós vamos abordá-lo dentro dessa ótica da relação da justiça divina com o processo educativo. Vamos tratar especialmente da justiça divina, considerando que a nossa irmã Juliana, ela trata da justiça humana como especialista da área. E, inicialmente, nós ficamos refletindo sobre a importância e a relevância da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E neste ano, em especial, nas comemorações dos 160 anos desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Meus irmãos, essa obra, na sequência do Livro dos Espíritos, publicada por Allan Kardec em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Essa obra é a continuidade de todo um processo educativo conduzido por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. E nesta obra nós vamos perceber já o fruto do amadurecimento, da maturidade do nosso codificador, nos trazendo observações de alto interesse para todos nós que somos espíritos imortais na busca da perfeição. E aí, com os relatos de Kardec, na sua primeira parte, nós temos toda uma fundamentação, inclusive um dos temas que nos chega bem direto. Por que é que os espíritas não temem a morte? Ou não deveriam temer a morte, considerando que nós já temos, à luz da doutrina espírita, a certeza da imortalidade da alma e da comunicação dos espíritos conosco. Na segunda parte, Kardec vai nos trazer depoimentos vivos de desencarnados nas mais diversas condições, desde os espíritos felizes que trabalharam pela sua melhoria, pela sua evolução espiritual enquanto aqui estiveram, como também espíritos sofríveis, espíritos sofredores, que levaram da terra para o mundo espiritual as suas conquistas não muito boas. Logo, essa obra é um convite para todos nós espíritas, para refletirmos bastante sobre a nossa condição interior, o que estamos construindo, ou seja, o nosso céu interior. Principalmente, esse é o mais importante, porque nós espíritas já sabemos que céu e inferno não existe na conceituação espírita, senão como estados da alma, não é assim? Mas vamos olhando para vocês e o sorriso amigo de vocês assim para nos animar, não é? Porque me disseram que vocês continuavam sorrindo lindamente, não é? O sorriso continua firme, não é? Pra gente, porque a temática ela realmente nos chama a uma reflexão criteriosa, profunda, né? E aí, nobre amigo, vamos ver aqui. Apertando aqui, nosso amigo técnico, cadê o nosso amigo? Pronto, a nossa amiga está aqui. Está indicando que estamos bem. Veja aqui. Chegou? Você coloca para baixo. Ótimo, obrigado. Pronto.
Então nós vamos... ótimo, deu certo. Bom, maravilhoso. Obrigado. Justiça divina e processo educativo. Como nós atuamos, né, na área da educação, a nossa vida inteira foi na área da educação, desde que nós começamos o nosso trabalho, né, como educador e também formadores de educadores. Sempre que nós estudamos a doutrina espírita, nós a olhamos sob essa ótica, porque acreditamos que Allan Kardec, que foi um grande estudioso, um grande pedagogo, né, ele trabalhou essa obra inteira com essa perspectiva educacional, que os espíritos dizem que é o nosso grande objetivo aqui, em sintonia com o convite de Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por isso nós podemos observar, quando Kardec, aqui no capítulo 7º, item 12, da obra O Céu e o Inferno, ele nos traz o Código Penal da Vida Futura. Meus irmãos, nenhum de nós deve deixar de ler esse código. Eu estou recentemente fazendo um estudo desse código com um grupo de estudos na Federação, relacionando item a item desse Código Penal da Vida Futura com a obra Justiça Divina de Emmanuel. E é de uma riqueza extraordinária. Então, o estímulo para este ano todo, meus irmãos, é que a gente vá para o livro O Céu e o Inferno, que é uma obra que muitos espíritas não estudam, que muitos espíritas parece que se assustam com ela. Mas, graças ao trabalho de Kardec, a inspiração dos espíritos, ele colocou o céu e o inferno, mas complementou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí vai nos tranquilizando, não é? Porque quando fala sobre justiça, a gente lembra da justiça humana, que é fruto de um processo de evolução histórico das sociedades, mas muito aquém ainda da lei divina ou natural, que é a lei imutável, conforme os espíritos disseram a Allan Kardec. Mas o codificador nos diz que a única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Porque quando nós olhamos a questão da justiça, a gente fica muito pensando nesse processo assim de punição, de infração. Mas temos que perceber que a justiça, seja humana ou divina, ela trabalha a benefício do sujeito, ela trabalha a benefício do homem. E isso é muito importante para nós sentirmos, não apenas refletir sobre justiça, sob essa ótica de punição, mas de recompensa, também de gratificação, de processo evolutivo de crescimento espiritual. Porque o grande objetivo, qual é da justiça, em especial da justiça divina? É nos encaminhar para a vivência das leis divinas ou naturais. Esse é o grande objetivo. Logo, ao longo do nosso percurso evolutivo, com caminhadas, com acertos, com erros, a justiça, como padrão superior, ela está sempre dizendo: volta, vai para o caminho de harmonização com a lei divina, que é a lei de Deus. Daí os espíritos dizerem a Kardec: o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Concordam? O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. É como o Evangelho diz: amar a Deus e amar ao próximo. Fazendo isso aí, nós estamos em sintonia e em harmonia com a lei divina.
Então não há nada a temer, nem encarnado, nem desencarnado, porque estamos caminhando para essa vivência maior. Esse destaque é muito importante do item 12. Por isso nós destacamos que a justiça divina, ela se apresenta pelas aplicações desta mesma lei, segundo as escolhas e méritos de cada um de nós. Ou seja, os méritos conquistados, os trabalhos desenvolvidos, o processo de renovação acumulado ao longo do tempo. Ela consiste em dar a cada espírito, de acordo com o seu, qual é a palavra-chave? Merecimento, meus queridos irmãos, na pauta das próprias obras. O Espiritismo é muito importante como revelação educativa, para que nós olhemos sempre para nós nessa perspectiva de espírito imortal evoluindo sempre. A justiça divina, queridos irmãos e amigos, ela se expressa através das suas leis, que possibilitam experiências promotoras de aprendizagem com vistas à iluminação espiritual, ou seja, experiências promotoras de aprendizagem. Por isso, a justiça, ela se revela em nós e por nós. Ela se revela por nós porque essa lei divina, ela está em nós. Onde está a lei de Deus, meus irmãos? Perguntou Allan Kardec. Na consciência de cada um de nós. Então, nós temos todas essas leis na nossa consciência. É a justiça divina em nós. E tem a justiça divina para nós. Ou seja, quando nós não sintonizamos com a lei divina, então os espíritos superiores que conduzem as nossas reencarnações, eles vão nos ajudando através de processos educativos valiosos para que a gente vá se encaminhando da melhor forma possível. Então, uma justiça divina íncita em nós, porque nós estamos situados dentro desse contexto. Ela está em nós. Mas, nessas caminhadas todas, muitos desvios vão acontecendo e os luminares espirituais, os mentores que nos conduzem, os espíritos superiores que velam pela nossa evolução, eles vão estudando as nossas condições e se tornam também aqueles instrumentos de reeducação para o nosso crescimento, para a nossa melhoria espiritual. Uma mensagem de Emmanuel muito importante no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Aguilhões. Quem ainda não leu essa mensagem, depois lê essa mensagem, quando ele fala exatamente sobre isso. É a justiça para nós, no sentido dos aguilhões que nós enfrentamos, as enfermidades, as dores, as lutas, os problemas familiares, as situações que nos envolvem no dia a dia, as provas, as expiações, os processos corretivos para o nosso crescimento. Mais importante, o nosso querido Kardec nos coloca ainda dentro do Código Penal da Vida Futura, já no finalzinho, porque são 33 artigos. No 33º, ele diz assim: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Meus irmãos, que coisa profunda, não é? A cada um segundo as suas obras. Logo, o mérito é nosso, de cada um de nós. Por isso não há responsabilidade intransferível. Não é mais a lei dentro do contexto do Antigo Testamento
em que o filho, na visão limitada, ele responderia pelo pai, o neto responderia, o bisneto responderia. Não, somos nós que voltamos na terceira, na quarta geração, ou seja, reencarnados. Por isso, um dos princípios do Espiritismo mais importantes é a reencarnação. Kardec trata muito bem quando ele estuda a temática da justiça divina na ótica da reencarnação. Em que consiste a reencarnação? E os espíritos disseram: expiação, provação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Nós estudamos então a lei de justiça dentro dessa ótica que a doutrina espírita nos oferece, a cada um segundo as suas obras, no céu, ou seja, na espiritualidade, ou na terra, enquanto estamos aqui reencarnados. Lembramos da justiça divina como um processo educativo sempre. Essa é a tônica que está nos guiando na nossa reflexão, não é? Mas a gente foi lá para a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, meus irmãos, quando a gente coloca a palavra justiça, é uma infinidade de referências. Você tem muitas referências, tanto nas obras do Antigo Testamento, começando pelos livros de Moisés, chega no Novo Testamento, os evangelistas, depois você vai para as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, e você fica assim, olhando cada coisa, mas ainda dentro de uma ótica e de uma visão antiga de justiça. Jesus vai nos trazer um novo parâmetro de justiça, fundamentado no amar a Deus e no amar ao próximo. Olha aí, em Gênesis, Moisés, em Gênesis, foi a primeira citação que nós encontramos. Moisés faz uma exortação em Gênesis, olha aí, que guardem o caminho de Yahvé, realizando a justiça e o direito. Está lá em Gênesis, é o primeiro artigo que nós encontramos sobre a temática da justiça. Isaías, que é um grande profeta do Antigo Testamento, traz muitas referências sobre a justiça. E ele diz: minha justiça durará para sempre, interpretando, né, os espíritos do Senhor. A minha justiça durará para sempre. Olha aí, a lei é imutável. Os espíritos disseram a Kardec que as leis humanas, elas são mutáveis, elas progridem de conformidade com o nosso progresso, o nosso entendimento. Mas a lei divina que nos rege, ela é imutável. Claro, com as aplicações necessárias a cada povo, a cada situação, mas são imutáveis, são as leis que nos regem. Kardec, com muita felicidade, meus irmãos, depois que faz todo um estudo das leis morais, as leis divinas ou naturais, Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, é a conclusão 6, ele começa a conclusão dizendo isso: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. E ele ressalta que essa lei, ela é fundada na certeza do futuro, que Kardec explora isso no Código Penal, lá no céu e inferno, ou seja, a certeza de futuro, de imortalidade, de crescimento, de renovação, de evolução espiritual. Tirai essa certeza e lhe tirarei sua pedra fundamental.
Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra. Olha aí, uma letrinha como muda o sentido das coisas. Tem que fazer uma correção aqui. Encerra, a palavra é encerra. Todas as condições de felicidade do homem. Logo está tudo aqui, meus queridos irmãos. Olha como o Espiritismo é educativo, nos ajuda, nos socorre, não nos leva por terrenos variados de interpretação, mas nos diz isso. O progresso nosso resulta da vivência dessa lei divina, que abarca todas as leis. E os espíritos superiores, eles dizem assim: se nós aprendermos essas leis aqui enquanto estamos encarnados, nós poderemos depois transitar por outros mundos, porque as leis que regem os outros mundos são essas. Por isso nós encontramos o Espírito Santo Agostinho no capítulo 3, falando sobre os mundos felizes, sobre os mundos ditosos. Se a gente aprende e vivencia essas lições, a gente já começa a ser feliz aqui. Não precisa dizer, eu quero morrer para ser feliz. Tem gente que diz isso, não é? Não vai ser feliz, não. Porque a gente tem que ser feliz com a nossa consciência edificada no bem aqui. Mas tem gente que ainda não teve essa felicidade que a gente tem, não é? E diz, eu queria morrer para ser feliz. Por quê? Vai só perder o corpo. O espírito é o mesmo. Leva para o outro lado todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas necessidades. Apenas o corpo seguiu o caminho dele. E nós, espiritualmente, voltamos à pátria, não é? Da espiritualidade. Sem esquecer, meus irmãos queridos, o quê? Que Deus é amor. Olha, é uma colocação do benfeitor Emmanuel. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também. É isso que os espíritos estão sempre nos alertando. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Escolhas felizes nos conduzem para a frente. E ele diz, sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Isso é grandioso, meus irmãos, refletirmos de que a retificação pode acontecer, a melhoria pode se dar. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima, caridade para com os criminosos, mostrando que por mais criminosa que seja a criatura, pelo processo evolutivo, a lei do progresso, ela vai chegar a uma finalidade maior. Então as escolhas são muito importantes na nossa vida. Que escolhas estamos fazendo para o nosso crescimento espiritual? As escolhas definem, meus irmãos, aquilo que nós vamos realizar, e sobre essas escolhas e consequências vai agir uma lei, ou age uma lei muito importante, que é a lei de ação e reação. Logo, a justiça divina já é uma aplicabilidade da lei de ação e reação, já que a cada um é concedido pelas suas obras. Mas os irmãos estão felizes até agora com a exposição, está todo mundo acordado, todo mundo vibrando, todo mundo animado. É isso aí, que maravilha, né? Porque depois do almoço, aí vem a digestão, vocês sabem disso, mas a gente está tão animado com esse tema que ninguém consegue dormir. É uma maravilha, não é? Pois é. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios, né, que ele queira impor. Então, Emmanuel traz aqui um programa que associa o quê? Amor e o quê? E justiça, né, para todos nós. Agora nós vamos buscar uma passagem muito importante do espírito Viana de Carvalho. Vocês conhecem esse espírito? Divaldo Franco psicografa esse espírito
ao longo de muitos e muitos anos. Eu fui buscar a primeira edição dessa obra que eu tenho. Já velhinha, né? Mas estava lá. O texto é esse. Ele diz assim: Allan Kardec equacionou os velhos enigmas teológicos, as questões da teologia, né? Das religiões, etc. Elucidando o quê? Dúvidas, esclarecendo leis, realizando viagens gigantes pelo país da alma, no continente da vida imperecível. Olha a contribuição de Allan Kardec. A lente de Viana de Carvalho, a leitura que ele faz do trabalho de Allan Kardec, ou seja, ele equacionou para nós coisas que até hoje a maioria está assustada, assombrada com ideia de céu, de inferno, de purgatório, de penas eternas. Por isso que esse tema é um tema complexo, porque Kardec teve a coragem, em 1865, de publicar uma obra que bateu de frente com verdadeiros, digamos, monumentos teológicos construídos por séculos. Mas Kardec, inspirado pelo Espírito Verdade, com toda aquela pleiade de espíritos superiores que o assistiam, fez o que Viana de Carvalho diz: viagens gigantes pelo país da alma, no continente da vida imperecível. Então ele descerra para nós esse véu que nos ocultava a verdade transcendente. Diz ainda Viana: o conceito da justiça divina se dilatou. Olha, meus irmãos, que colocação. Apresentando essa justiça acessível e clara. Por isso, quando a gente estuda o Código Penal da vida futura, a gente não fica embaraçado. Porque Kardec vai dizendo: se o espírito fez o bem, ele é feliz. Se o espírito está sofrendo, é porque ele não agiu de acordo com a lei divina. Então, a gente já vai direto. A gente não vai atrás de outras situações, a não ser que a gente queira estudar outros aspectos. Mas o que a gente precisa está aí, está bem colocado, né? Então, o conceito de justiça divina, ele se dilata com os estudos de Kardec, apresentando essa justiça acessível e clara, não apenas a lei fria e severa que pune, como lá no passado, olho por olho, dente por dente, mas é aquela lei revestida de misericórdia, de amor, de oportunidades novas para o espírito em trânsito para a espiritualidade superior. Ou seja, mas também a misericórdia de acréscimo, em oportunidades incessantes. E aí a gente fica gratificado, né, quando a gente escuta isso, dizer: Senhor, diante das minhas falhas, diante de meus erros, diante dos meus desacertos, ajuda-me a prosseguir, porque agora eu já sei que depende tudo de mim, do meu esforço. Ninguém vai fazer por mim. Pode me auxiliar, pode me apoiar, mas quem tem que fazer o meu processo sou eu mesmo. Então a caminhada, ela se torna uma caminhada mais leve, como Jesus diz, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha o alívio. Jesus diz: eu vos aliviarei. O Espiritismo está nos aliviando, porque muitas vezes nós encontramos o Espiritismo quando as lutas da vida já se sucederam ao longo do tempo, e nós trazemos na nossa história muitas marcas, muitas situações difíceis, dolorosas, mas o Espiritismo diz: recompõe a sua vida, ilumine a sua vida, vai e não tornes a errar, retifique o caminho enquanto é possível, agora logo, não vamos esperar para a próxima reencarnação. Desejamos ser felizes, e a felicidade, os espíritos dizem a Kardec,
que é uma felicidade ainda temporária nossa, uma felicidade relativa às nossas condições espirituais. Que maravilha essa colocação de Viana de Carvalho, concordam? Que ela é excelente para a gente pensar sobre nós, que Deus não nos abandona nunca, que nós temos as bênçãos de uma doutrina que nos socorre, que nos esclarece, que nos aponta, não é? Caminhos libertadores. Olha Jesus e a justiça divina, não é? Em conflito permanente com o mundo está na Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Jesus teria dito para nós: em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases de meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Um dia nós teremos isso aqui que Jesus coloca. Há 2000 anos ele disse isso para os discípulos. E a luta é muito grande, todos nós sabemos, para a gente chegar nessa condição. Leis implacáveis e egoísticas, apesar de tantos avanços, não é? De tantos avanços, né, Juliana? Nas nossas leis. O Brasil é um dos países onde as leis são as mais avançadas em relação à totalidade dos países, meus irmãos. Talvez muitos de nós desconheçam isso. Temos leis avançadíssimas. Agora, nós homens é que somos ainda muito necessitados no cumprimento e na execução dessas leis, né? Certa feita Jesus também disse, Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa estar por enquanto. Por assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus está sempre se referindo, não à justiça humana limitada, mas à justiça divina. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Olha aí. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Kardec estuda o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema observai os pássaros do céu, né? E está lá a colocação belíssima do Evangelho. Busca em primeiro lugar o quê? Essa justiça divina, que é imutável, que o Espiritismo está nos ajudando a entender. Ainda no Código Penal da vida futura, é difícil encontrar uma expressão que tão bem nos fale e resuma a justiça divina como a enunciou Jesus ao afirmar a cada um conforme as suas obras. Está lá no Evangelho. Jesus colocando para nós, a cada um conforme as suas obras. O Espiritismo, então, está só explicando isso, à luz da imortalidade, do conceito novo que nós temos sobre Deus, porque a doutrina espírita, consoante o próprio Evangelho, Jesus nos revelou os verdadeiros atributos de Deus. E o Espiritismo, logo no Livro dos Espíritos, quando trata de Deus, primeira parte do Livro dos Espíritos, além de tratar sobre Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, provas da existência de Deus, tem os atributos da divindade. E Kardec vai depois explorar na Gênese, na obra Gênese, também da sua autoria, que cada povo, cada agrupamento vai seguir de conformidade com a sua conquista em relação aos atributos divinos. Então, se nós temos uma concepção de Deus como um ser implacável, aí nós iremos exatamente proceder dentro do nível de uma injustiça implacável. É o que a gente tem ainda na nossa realidade, né? De modo geral.
Mas se nós já temos os verdadeiros atributos de Deus na nossa compreensão, que são alguns que a gente já tem acesso, porque ainda não temos essa condição, por espíritos ainda muito imperfeitos, mas nós já sabemos, Kardec diz, aquilo que Deus não pode deixar de ser: bom, justo e misericordioso. Olha, é justiça divina. A compreensão sobre o que é justiça divina tem a ver com a concepção, a ideia que nós formamos de Deus. E Jesus disse: Deus é Pai. Olha, Jesus já nos disse que Deus é Pai. E um pai não dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, não é? Nem dá uma serpente a quem lhe pede um peixe, já diz o Evangelho. Assim, meus queridos irmãos, vejamos que todo o trabalho de Allan Kardec está muito sintonizado com os ensinos de Jesus, os ensinos do Evangelho. E aí nós vamos observando sempre, né, o Cristo nos convidando a desejar para os outros o que queremos para nós mesmos. E os Espíritos disseram a Kardec que Jesus é o exemplo do verdadeiro justo. Por quê? Porque praticou tanto o amor ao próximo e a caridade, que são as bases da verdadeira justiça. Meus irmãos, está tudo no livro dos Espíritos, para a gente depois ir para as outras obras básicas, os conceitos fundamentais que nos auxiliam tanto, não é? Lei natural é a lei de Deus, já falamos, é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Nós só somos infelizes quando a gente se afasta dessa lei. Ela está gravada na nossa consciência. Todos nós temos o sentimento de justiça, é um sentimento inato, porque a lei está escrita em nós. Mas os Espíritos disseram: o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá, desenvolve. Então o Espiritismo nos auxiliando a chegar lá. Emmanuel aqui, olha, o livro Justiça Divina, nós recomendamos esse livro, que é muito importante na relação com a obra O Céu e o Inferno, especialmente nesse ano, não é? E nos anos seguintes, porque Emmanuel, de forma tão feliz, diz assim: toda religião fala de penas e recompensas, todas, né? No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Só que o livro aí é Religião dos Espíritos, não esqueçamos, que desenvolve os aspectos religiosos da doutrina espírita. Olha, meus irmãos, a gente está recebendo toda a ajuda nessa reencarnação para evoluir. Que a justiça é sempre a harmonia perfeita, nos diz o querido benfeitor Bezerra de Menezes. Olha aí, a justiça é sempre a harmonia perfeita. Nós chegaremos a esse entendimento. E Camilo, através do nosso querido José Raul Teixeira, tem um livro muito importante que nos auxilia também nessa reflexão, que é Justiça e Amor. Esse livro, meus irmãos, é da Frater. Eu acredito que nós temos aqui na nossa federativa paranaense. Olha o que é que o Espírito Camilo nos diz. Ele diz assim: as leis divinas são de tal modo sábias que põem o criminoso de ontem sob o amparo das suas vítimas, e vice-versa, para que construam a guirlanda do perdão. Meus irmãos, isso é forte. As leis divinas, sábias, elas nos colocam exatamente frente a frente, principalmente com aqueles a quem nós ofendemos ou prejudicamos em outras reencarnações, e que voltam, não tem para onde correr, voltam no nosso lar, no vizinho, no ambiente de trabalho,
no movimento espírita, mas graças a Deus, com as luzes do Evangelho esclarecido pela doutrina, aí a gente vai caminhando com tranquilidade, olha para o nosso irmão espírita e diz: preciso ter mais paciência, mais calma, tolerância, porque se fossem outras reencarnações a gente pegava pela gola, mas agora não, o Evangelho abrandou mais a gente, e a gente vai dizer: não é por esse caminho não, eu tenho que investir na minha, no meu equilíbrio, na minha reconciliação, e de reconciliai-vos. Então se aplica em todos os aspectos. Os espíritos dizem que muitos espíritos também com dificuldades reencarnaram e estão na mesma casa espírita. E aí precisa muita tolerância, porque vez ou outra sobe aquela coisa assim, E aí a gente tem que ir, vamos devagar, olha o perdão, olha a reconciliação, porque que nós somos espíritas. Como é que a gente vai falar sobre perdão e depois a gente vai para uma reunião mediúnica para ser o dialogador e dizer ao espírito: meu irmão, perdoe, abra seu coração. O espírito diz: mas você não está fazendo esse esforço não, você não está agindo dessa forma. Então nós temos que trabalhar, olha, para a gente ser coerente conosco mesmo. Mas isso é uma questão interna, Olha aí, isso se dá pela justiça que brilha na lei da reencarnação. Então a lei da reencarnação, Kardec vai o tempo todo relacionar com a questão da justiça divina. E estamos chegando quase da hora, está todo feitinho, mas ainda Emmanuel vai nos dizer, no futuro, olha meus irmãos, não é no presente não, é no futuro, viu? Quando a gente aprender bem direitinho tudo isso, ele diz, no futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, a justiça será ultrapassada pelo amor. Grande amanhã. Os juristas estarão exercendo, de suas cátedras de uma forma bem diferenciada. Toda vez, agora, esse texto, todo mundo precisa acompanhar com muita atenção. Vejam que beleza. E gravidade. Ele diz assim, toda vez que a justiça divina, meus irmãos, nos procura no endereço exato, para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Não é uma maravilha? Está aí, assista, devagarzinho, foi suspensa ali, por enquanto, para você ter mais coragem, força, discernimento, orientação. Depois, ela virá de forma mais abrandada, mais suave. Olha aí, trabalho no bem, isso é muito importante. O trabalho no bem para todos nós. Nossa querida Sueli Caldas Schubert, amiga de tantos anos, não é? Ela agora é um ser espiritual, desencarnada. Por isso eu coloquei os espíritos e a justiça divina, mas essa obra aqui, ela ainda estava encarnada, meus irmãos, que é obsessão e desobsessão. Olha, nossa querida Sueli disse para nós assim, a justiça do Pai é equânime e ninguém fica impune ou marginalizado diante de suas leis. Mas ela é, sobretudo, feita de amor e misericórdia, possibilitando ao faltoso renovadas ensanchas de redenção. Beleza? Olha aí, nossa querida Sueli, que já está em atividade no mundo espiritual, graças a Deus, porque trabalhou muito aqui e continuou. Desencarnou, logo já estava integrada nas tarefas espíritas e dentro dessa perspectiva abrangente. Por isso, irmãos queridos, não esqueçamos os atributos de Deus. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. E a vida de além-túmulo, nos diz Kardec, ela se desdobra em todos os seus aspectos, como um vasto panorama, de modo que todos poderão aurir neste livro o céu e o inferno, nos seus 160 anos, o quê? Novos motivos de
esperança, meus irmãos, consolação e novas bases para o fortalecimento da sua fé. Não é uma maravilha? Tudo isso a doutrina nos socorre. Mas nós não vamos entrar, apenas indicar para vocês. Esse material vai ficar aqui gravado, viu? É um presente para a equipe. E vocês depois podem observar, se achar que convém, pode até socializar. Kardec faz um estudo primoroso sobre a lei de causa e efeito, relacionando com a justiça divina. Tudo isso onde? Na Revista Espírita. Dá para fazer um estudo somente sobre essas mensagens e orientações contidas nas comunicações ligadas à lei de causa e efeito. Está na Revista Espírita, de 59, de 60, de 64, 65, 66, 67 e até 69 no mês de janeiro. Vale a pena um estudo sobre isso. Jesus nos convida sempre ao processo educativo, nos dizendo o quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nossa luz interior, ela tem que ser trabalhada, tem que ser conquistada. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo. Jesus nos chama de luz, ele nos identifica com esse potencial divino. Vós sois a luz do mundo. Faça brilhar a sua luz. Estamos todos trabalhando nesse sentido, né, meus irmãos? Por isso chegamos a esta casa, para fazer brilhar a nossa luz, sairmos da escuridão, sairmos daquilo que tem atrapalhado tanto a nossa caminhada evolutiva. Porque quantas e quantas vezes estamos em terrenos que não sintonizam com as leis de Deus. Aí, Miriam, é uma satisfação, não é? Muito bem. A ação das leis divinas é francamente educativa. Olha aí, novamente, nosso querido Camilo, por Raul Teixeira, no livro Justiça e Amor. A ação das leis divinas é francamente educativa, não punitiva, permitindo que cada filho do grande Pai se recomponha para a felicidade, que é o seu inalienável destino. Está maravilhoso, não está? Isso aí dá para a gente levar para o ano todinho, refletindo, buscando e valorizando ao máximo todos esses conceitos educativos, porque a educação tende a fazer homens de bem, tá? No livro dos Espíritos. Não essa educação voltada para aspectos apenas instrutivos, que são importantes, mas educação na formação do caráter, na formação do homem de bem. Isso é muito significativo e que Kardec nos coloca exatamente isso, que quando essa educação ela for bem entendida, ela se constitui a chave do progresso moral, que é a nossa maior necessidade. Ou seja, o nosso progresso moral nos tornará acessíveis à lei divina de uma forma muito mais concreta, muito mais constante para esse momento evolutivo que nós aqui estamos. A educação, João Paulo, constitui a chave do progresso moral, mas ele diz que essa arte, Kardec, ele considera que educação é arte, né? Sem dúvida tem o aspecto de arte. Essa arte exige o quê? Muito, o quê, meus irmãos? Olha a palavrinha, muito tato, muita o quê? Olha a palavra-chave, experiência e profunda. E aí todos nós que somos educadores uns dos outros, não é? A gente precisa cuidar bem direitinho da nossa educação, da nossa autoeducação e contribuir para a educação do outro. Começando lá nos bebezinhos, quando estão retornando pela reencarnação, evangelização da criança e do jovem que reclamam direção no bem, para a gente poder ajudar essas criaturinhas que reencarnam com o objetivo de passarem por um processo educativo que as renove, que as liberte,
que as aprimore. Que beleza, não é, meus irmãos? Então o futuro está aberto a todas as criaturas. Só o texto lá de cima. O futuro, meus irmãos, a imortalidade, e está bem registrado ainda no Código Penal. O futuro está aberto a todos nós, isso é muito grandioso. Não importa o que fizemos, o que deixamos de fazer, etc. O importante é agora. Nosso momento é agora. Jesus está dizendo: vem e segue-me agora. O passado, com todas as suas complicações, ele será equacionado com o tempo, com o trabalho, com o esforço, com a melhoria, não é? O tempo é o nosso grande auxiliar, a bênção do tempo. Inclusive tem um livro de Emmanuel chamado Instrumentos do Tempo. Vale a pena, né? Mas chegou a hora, me dei mais uns 5 minutinhos para eu fechar, tá bom, irmãos queridos da direção da casa? Porque hoje é um dia tão especial, mas eu não quero ser indisciplinado. Emmanuel diz: hoje, porém, com a doutrina espírita que nos comanda, né, no comando da fé, nós sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Pronto, aí. A fim de que a justiça estabeleça o merecimento, essa palavra a gente vai encontrar sempre, merecimento, de cada um na pauta das próprias obras. Jesus, nosso Mestre e Senhor, é o nosso médico divino, é o pastor amorável das nossas vidas, e Ele mesmo nos diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Vamos nos sentir assim sempre. Nos momentos mais difíceis, busquemos a inspiração do Divino Amigo. Todo dia é dia de semear, olha aí, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Então, o sentimento, trabalhar os nossos sentimentos, não só as emoções, os nossos sentimentos, os nossos valores espirituais, conforme o que está aqui numa mensagem do Espírito Luís, São Luís de França, onde ele diz que é sobre o sentimento que nós precisamos trabalhar. Não desprezar a via do intelecto, jamais, mas a gente vai trabalhando o nível também do sentimento. E ele ressalta, meus irmãos, que isso é não só no encarnado, mas também no desencarnado, trabalhar o sentimento, associado, sem dúvida, ao processo cognitivo. Todo ato nos envolve esse esquema que nos conduz à melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos valores. Por isso, um planozinho educativo com vistas à regeneração para o aprender sempre, não é? A gente precisa lutar para conquistar. É necessário lutar na conquista do recomeço. Olha, o recomeço. Muitos de nós estamos recomeçando a nossa vida agora. Chegamos à casa espírita com tantos problemas, tantas dificuldades. Estamos recomeçando, meus irmãos. E aí é importante seguir. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação te felicita, sabes que a existência na Terra é o quê? Preciosa bolsa de trabalho e de estudo. A gente está aqui com uma bolsa de trabalho e de estudo. Já pensou? Uma bolsa de estudo e uma bolsa de trabalho aqui. Isso é tão importante, mas a gente tem que lutar bastante, não é? Para cumprir essa bolsa de estudos, esses critérios todos. Então veja aqui um planozinho, só para fechar, que eu não vou me adentrar, que depois vocês vão refletir mais sobre ele. O plano educativo com vistas à regeneração, olha aí, e ao progresso. Aprender, reaprender,
refazer e conquistar. Então, o primeiro aqui nós colocamos qual? Conhecer-se a si mesmo, saber quem somos, autodominar-se, autogovernar-se. Só isso aqui, meus irmãos, já dá uma encarnação toda, não é? E várias outras. Conquista para o nosso trabalho. Vocês concordam que é importante tudo isso? Aí vem daí essa conquista de si mesmo, esse conhecimento de si, vencer em si mesmo. O quê? Egoísmo, orgulho e ignorância. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro Dias Venturosos, ele diz que nós temos 3 inimigos que são verdadeiros. Quais são? O egoísmo, o orgulho e a ignorância. E é a Amélia Rodrigues que nos traz isso bem direitinho no livro Dias Venturosos. Nossos inimigos. Recuperar a si mesmo, corrigir, está tudo relacionado, clarear-se por dentro, fazer iluminar-se a si mesmo e superar a estagnação espiritual. Meus irmãos, cada coisinha dessa aqui, olha, dá para a gente ir, olha, refletindo e melhorando sempre. Identificar-se com a vida espiritual é o que a gente está fazendo na casa espírita, estudando sempre, convivendo sempre, nos aprimorando, burilando, para nos liberarmos das consciências comprometidas, as consciências de culpa, e buscarmos o quê? Uma consciência do dever, da responsabilidade, dos compromissos. Não de autopunição, mas de autorrenovação, de autocorreção, de autoiluminação. Trabalhar na própria purificação, Jesus nos convidando sempre, não é? Exercitar a vontade, o discernimento, superar resistências, que essa é a parte também difícil, a gente está querendo fazer melhoria, aí lá dentro, não, e a gente lutar para superar resistências. Meus irmãos, não é fácil não. Uma resistência que a gente já traz de muitas reencarnações, e a gente vai. É lutar com egoísmo, com orgulho, ciúme, vaidade, essas coisas que todos nós temos, não é? E vencendo aqui, reeducação dos sentimentos, pensamento e esforço na vivência do bem. É muita coisa? É só o começo. Que Jesus, então, fortaleça essa casa, nos envolvendo em vibrações de muito amor, de muita paz, que os seus mentores espirituais continuem fortalecendo a todos nós, a todos estamos vinculados a esta casa, encarnados e desencarnados. E vamos encerrar com o nosso querido Lins de Vasconcelos, que ele nos diz que o Espiritismo é doutrina eminentemente educativa. Por isso, nós procuramos conversar um pouquinho sobre a relação justiça divina e o processo educativo. Ele nos diz no livro Crestomatia da Imortalidade, também tem muitos anos esse livro, com as luzes que projeta sobre a alma humana, o Espiritismo, no caso, resolve todos os problemas do ser, do destino e da dor. Espiritismo e educação são partes essenciais de um mesmo todo, na sementeira do amor integral. Olha que afirmativa. Ou seja, espiritismo e educação estão intimamente relacionados. O processo educativo. Por isso Kardec vai voltar sempre lá nas questões da perfeição moral do Livro dos Espíritos para essa temática. E ainda o espírito Luís de França, que é o São Luís de França, na Revista Espírita de 1866, de maio, ele nos traz uma mensagem chamada O Espiritismo Obriga. Porque às vezes a gente escuta assim, olha, o Espiritismo não obriga nada a ninguém. Realmente. Mas o Espírito São Luís, ele diz que o Espiritismo nos obriga a duas coisas. Primeira, estudar o Espiritismo. E a segunda, se esforçar
para vivenciar o Espiritismo. Pronto, essas são as duas obrigações. Que Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça e que todos nós vibremos pela Conferência Espírita, né, que hoje à noite estará sendo iniciada, né, Juliana? Para que a espiritualidade benfeitora se apiade das nossas limitadas condições e continue nos ajudando para a gente crescer espiritualmente, não é? Seguindo esses passos com alegria. Justiça sem amor é como terra sem água. Manda a regra divina, façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Muita paz, queridos irmãos, e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos permitir. Alegria em nossos corações.